todos, aqui é o professor Daniel. Estamos começando nossa terceira aula de Constituição Federal aqui para o canal DB Concursos Militares. A nossa aula de hoje vai ser a continuação da segunda aula. Então hoje será a segunda parte da origem da Constituição. Antes de começar a nossa aula, já peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comentem depois. Muito bem, então dando sequência à nossa aula, a origem da Constituição. Lá no final do século XVIII, surge o que chamamos de constitucionalismo moderno, com três constituições. A primeira é a Constituição de Córcega, que aconteceu em 1755. A segunda é a Constituição dos Estados Unidos da América, que ocorreu em 1787. E a terceira é a Constituição da França, que aconteceu em 1791. A nossa aula vai ser baseada na origem dessas três constituições. A primeira é a Constituição de Córcega, que aconteceu no dia 17 de novembro de 1755. E foi aqui, pela primeira vez, que um documento registrou a separação legal de todos os poderes. E aqui foi estabelecido pela primeira vez também o voto universal, onde as mulheres e os estrangeiros podiam ter os seus direitos também ao voto. A Córcega, então, se tornou o primeiro Estado democrático europeu do século das Luzes, trazendo a admiração até mesmo de dois grandes filósofos da época, Russell e Voltaire. Lembrando que Russell e Voltaire eram dois grandes nomes da filosofia moderna naquela época. Em sua obra, Russell afirmou: existe ainda na Europa um país com legislação capaz. É a Ilha da Córcega. Tenho o pressentimento que um dia esta pequena ilha espantará a Europa. Com essas palavras, o que Russell quis dizer? Que Córcega estava dando o primeiro passo para que outros países, até maiores do que ela, também fizessem algo parecido, tornando então mais livre a votação geral. Continuemos. A Constituição de Córcega foi escrita por juristas corsos que acompanhavam Pauli. Uma pequena nota, pessoal. O que são corsos, né? Corsos são aqueles que nascem no país de Corsa. E como mencionado, Pauli foi o principal fundador da sua Constituição. Ou seja, ele foi o cabeça dessa Constituição, desse grande documento. Nessa Constituição, houve bastante apelo pelos direitos do povo escolherem o seu próprio futuro. Serviu também de inspiração para outras constituições serem criadas, como, por exemplo, a dos Estados Unidos da América. Vamos prosseguir. A próxima Constituição é a Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América foi declarada sua primeira Constituição no dia 17 de setembro de 1787. A Constituição, originalmente composta por 7 artigos, pela qual o governo federal está dividido em 3 ramos. As divisões são Poder Legislativo, que consiste no Congresso bicameral. Bicameral significa um regime onde o Poder Legislativo está dividido em 2 partes, as câmaras baixas e as câmaras altas. As câmaras baixas, elas são basicamente dos representantes, ou seja, do povo, dos deputados. E a Câmara Alta é composta pelo Senado Federal. Então nós temos a Câmara Baixa, que é pelos representantes, que são os deputados, e a Câmara Alta são os senados, né? Os senadores compõem essa Câmara. Basicamente, o nosso país, que é o Brasil, é parecido nesse sentido com o dos Estados Unidos, porque também nós temos o Congresso, porque também nós temos os deputados, seja ele federal ou estadual, e também temos os senadores. Além disso, foi também criado o Poder Executivo, que é constituído pelo presidente e o vice-presidente do país. E terceiro e último, o Poder Judiciário, que aqui consiste o Supremo Tribunal, ou seja, é a Corte dos Juízes Federais.
é o órgão máximo da jurisdição. Aqui no Brasil é o famoso STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo, a Constituição americana separou três poderes que controlam o país. Então, não existe um órgão, existem três que juntos coordenam o país inteiro, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos ver mais um pouco sobre essa Constituição. Olha só, os artigos 4, 5 e 6 definem os conceitos do federalismo. E o que é o federalismo? O federalismo é uma separação onde diz que quais são as responsabilidades e os direitos dos estados e quais são as responsabilidades e os direitos do Distrito Federal. Para ficar mais claro, é como se você tivesse, por exemplo, uma casa e nessa casa você tenha como administrador a sua mãe. Ela sabe onde está cada item na sua casa, porque ela administra a sua casa. Contudo, ela tem que prestar contas talvez para o seu pai, que é o provedor da casa, aquele que dá o sustento. É claro que a maioria das famílias também tem a sua mãe como provedora e não o pai. Mas eu estou pegando um modelo clássico, um modelo mais comum, né? Onde o pai trabalha, dá o sustento da casa, mas quem administra é a mãe. Vamos colocar a mãe como estadual, como governo estadual. Ele sabe ou ela sabe cada item da sua casa, cada item daquele estado. Mas no fim das contas, de certa forma, a sua mãe vai ter que prestar contas ao seu pai, porque é ele que traz o dinheiro. Então é ele que tem que saber o que vai precisar mais de gastos ou o que sobrou no final daquele mês. É claro, mudando aqui um pouco o assunto, que tem famílias que é o contrário, é a mãe que provê o sustento. Se nesse caso é o pai que vai administrar e é a mãe que vai aguardar, né? Ali a responsabilidade de quem está guardando, que é o seu pai. Ou seja, é alguém que está impondo aonde está o dinheiro que está sendo gasto. Vejamos então quais são os 6 principais artigos. Eu vou trazer aqui não a numeração, eu vou trazer um resumo de cada um, tá bom? Um dos artigos determina que o governo seria fundado através de uma república, ou seja, na presença de um presidente, e que essa república seria federativa, ou seja, que todos os estados teriam sua participação individual, mas prestaria conta ao principal, que é a capital. Portanto, foi criado o poder executivo, legislativo e também o judiciário. Um outro artigo também muito importante foi padronizar o sistema monetário, ou seja, que todos usariam uma única moeda, como por exemplo lá nos Estados Unidos é o dólar. A terceira, e particularmente a que eu mais gosto, é que um dos artigos também definiu que os governantes iriam respeitar os direitos individuais dos cidadãos. O Estado ia interferir o mínimo possível na vida dos seus cidadãos, como por exemplo assuntos familiares, assuntos de empresa, e que só iria se envolver caso passasse do limite e envolvesse crime. O quarto artigo é algo que eu já até citei aqui, que foi a criação do sistema bicameral, a criação do Congresso dos Deputados e também uma Câmara do Senado. O quinto e não menos importante foi a criação da Suprema Corte, ou seja, a criação do Supremo Tribunal. E por fim, foi estabelecido que teria que haver um chefe de Estado, aquele que iria coordenar e liderar todos daquele país. Porém, tanto poder assim só poderia ser dado para alguém que o povo escolhesse. Por isso que o presidente é escolhido pelo povo. Somente o povo pode escolher quem será o seu representante maior. E é muito importante também afirmar que ao longo dos séculos muita coisa foi necessário alterar. Por isso a Constituição até hoje, 2024, que é o ano que eu estou gravando essa aula, ela foi alterada 27 vezes. Agora, a Constituição tem várias emendas. O que são emendas? Emendas são leis que são adicionadas junto com a Constituição. E as 10 primeiras emendas também são conhecidas como Bill of Rights, ou Carta de Direitos,
oferecem proteções específicas de liberdade individual, inclusive a religiosa. Ou seja, essa carta protegia os direitos individuais de pessoas comuns e também dos religiosos, seja ela qual for. E o mais importante, restringindo os poderes do governo. Lembrando que a Declaração dos Direitos, que é a Bill of Rights, foi criada no dia 25 de setembro de 1789, ou seja, 2 anos depois da Constituição. Por isso que é uma emenda, que ela foi anexada à Carta Principal. E a maioria das outras 17 alterações que foram feitas depois da Bill of Rights visaram expandir os direitos civis e individuais. E aqui se encerra a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição da França ela foi criada no dia 14 de setembro de 1791. Tinha como principal objetivo transformar a monarquia, que era absolutista da época, em monarquia constitucional. Nessa carta, estabeleceu no artigo 5º a submissão do clero à autoridade civil. Significa que agora a parte religiosa teria que estar abaixo da autoridade civil, fazendo com que a religião não comande mais o país, que acontecia antigamente. Agora, o Estado estaria acima da Igreja. E isso eliminaria todos os privilégios que o clero, que é a parte religiosa, e também os nobres teriam com os civis ali presentes. No artigo 7º, o contrato civil podia ser alterado, o que permitiu 1 ano depois, no dia 30 de agosto, que fosse expedido um decreto que autorizasse o divórcio, que era uma das principais reivindicações, principalmente por parte das mulheres. Turma, caso você tenha chegado até aqui agora e já se inscreveu, peço que você agora deixe seu like, compartilhe, comentem depois das questões que eu vou liberar agora. Respondendo questões de concurso. Muito bem, então eu trouxe 4 questões para vocês responderem em casa sobre o conteúdo que acabei de lecionar. Então vou dar aquele tempo maroto para vocês poderem pausar e responderem aí. Pode começar. Corrigindo. Então a primeira pergunta é: preencha o espaço com a alternativa correta. A Constituição de Costa foi escrita por juristas corsos que acompanhavam Paulen em que ano? Então se você respondeu a letra C, que foi em 17 de novembro de 1755, você acertou. Pergunta 2. Leia e responda. A Constituição dos Estados Unidos foi alterada 27 vezes até hoje. Tais afirmações estão? Se você respondeu a letra B, está totalmente correta, também você acertou. Pergunta 3. Leia e responda. Na Constituição da França, no artigo 7º, o contrato civil podia ser alterado. Isso permitiu que depois o divórcio fosse permitido, que era uma reivindicação das mulheres. Então você diria que tudo isso está? Se você respondeu a letra B, também acertou. Quarta e última questão. Leia e responda. A Constituição dos Estados Unidos foi alterada 49 vezes até o momento. Se você respondeu a letra C, que está totalmente errada, também você acertou. Muito bem, chegou até o final da nossa aula. Se você é novo no canal, vou deixar aqui embaixo o link para você acompanhar as 2 primeiras aulas anteriores. Já se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer aqui o canal também. Compartilhe e comentem agora que já finalizamos. Deixe aqui embaixo qual é a parte da Constituição que você não sabia. Deixe aqui embaixo algum comentário extra, alguma dúvida que você tenha. E até a próxima aula.